Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna. O Sport vence o ABC, faz um jogo muito ruim e tem um porquê, muito claro o porquê, mas praticamente crava a sua classificação e depende só de si para terminar a primeira fase na primeira colocação e ter vantagens nos próximos jogos da Copa do Nordeste. Eu vou explicar tudo para você nesse vídeo, o que é que essa vitória causou no campeonato do Sport, né? O que é que a gente pode esperar e falar dessa partida também, porque a arbitragem começou a cometer palhaçadas, né? Do meio para o final do jogo, começou a cometer um monte de palhaçada, um monte de bizarrice. Vou explicar tudo para você nesse vídeo. Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like. O jogo acabou de finalizar e a gente já está trazendo tudo na íntegra para vocês aqui. Então dá essa moral pra gente que você não vai se arrepender, tá bom? Vamos lá. O Sport entra em campo mais uma vez numa formação que era esperada, mas tinha um ponto que foi duvidoso. O Felipe ele estava suspenso, não jogava, e o Fabrício Domingues acabou sendo uma baixa, né? Ele tá com um problema físico, então por conta disso ele foi vetado dessa partida, né? Não sequer viajou para enfrentar o ABC. E o que é que acontece, cara? Dentro desse jogo, o Sport poderia colocar o Fábio Matheus para jogar, né? O Mariano Souza poderia colocar o Fábio Matheus para jogar, acabou colocando o Pedro Martins, que não é uma escolha ruim, mas não era a melhor escolha, sabe? O Fábio Matheus é titular nesse time, cara. Por mais que o Mariano Souza queira trocar, botar o Felipe, inventar, botar o Fabrício Domingues, o Fábio Matheus, ele é o titular desse time do Sport. E o primeiro tempo do Sport foi um primeiro tempo perdido, sabe? O Sport não tinha criatividade, não conseguia trocar passes, não conseguia ter objetividade dentro da partida, no ataque, e o ABC muito menos, tá? Mas, meus amigos, o ABC teve as duas melhores chances da partida, né? Teve as duas chances que a gente pode colocar mais claras de gol, né? E o primeiro tempo foi isso. O Sport não conseguia se acertar ofensivamente, sabe? A impressão que eu tinha é que não tinha a ligação meio-ataque, sabe? E o Alan Ruiz, ele entrou sem a bola como um segundo volante e não conseguia render. Não conseguia render, sabe? Isso é uma crítica que eu faço ao Sousa. Eu não consigo enxergar o Alan Ruiz como segundo volante. Nem quando ele tá sem a bola. Para marcação ele é muito ruim. Ele não consegue render tanto, sabe? É um jogador que não consegue fazer essa função. Não tem para onde correr, não tem o que insistir. Ele não consegue fazer. E o primeiro tempo foi dessa forma. O primeiro tempo bem bagunçado. O Gustavo Coutinho não teve uma chance de gol no jogo inteiro, sabe? Não teve uma chance de gol o jogo inteiro. A bola não chegava. Ele não conseguia fazer o pivô, porque não conseguia ter essa transição. Enfim, foi um primeiro tempo bem ruim. No segundo tempo, o Sport entra com uma postura um pouco mais ofensiva, buscando mais o ataque, buscando mais o gol, o Romarinho um pouco mais solto, mas tem duas substituições que fazem total diferença, tá? A primeira é o Fábio Matheus, que entra no lugar do Pedro Martins. O Fábio Matheus entra muito bem, dando um equilíbrio para o meio-campo, que é aquilo que a gente sempre fala. Não dá para deixar o Fábio Matheus no banco. É muita qualidade, cara. É um jogador de muita entrega, é um jogador de muita qualidade. Claro, erra alguns momentos, sim, mas é sim esse jogador de muita entrega e muita qualidade. Mas a entrada principal, que foi o homem do jogo, né, o grande jogador da partida, foi o Zé Roberto. O Zé Roberto entrou e os últimos jogos que ele vinha entrando, ele não vinha jogando bem. Não vinha sendo aquele Zé Roberto que cadenciava bem o jogo, que fazia muito bem um pivô, ora caia como meio campo, né? Ele não vinha fazendo isso. Nesse jogo ele entra na vaga do Gustavo Coutinho, ele entra como centroavante, mas consegue jogar como um meia atacante, sabe? E começa a criar jogadas, começa a trocar passos com o Fábio Matheus. Foram duas entradas muito assertivas. Numa dessas jogadas, o Zé Roberto recebe, faz o cruzamento e de cabeça o Romarinho acaba abrindo o placar. Romarinho que melhorou no segundo tempo, tá? Conseguiu criar mais jogadas, conseguiu fazer aquela ciscada, aquele salseiro que ele faz geralmente nas defesas adversárias, conseguiu guardar um gol de cabeça. Depois disso, começou uma bagunça generalizada da arbitragem, tá? O Alisson Cassiano faz uma falta, assim, que é uma falta perigosa para o ABC, mas não era falta para cartão amarelo. Ele já tinha cartão amarelo, leva o segundo e acaba sendo expulso.
e perde o controle, vai para cima do árbitro, discute, coloca a mão, chega a colocar a mão no peito do árbitro, o que pode gerar um futuro problema para o esporte, né? Ou seja, perdeu o controle, por mais que o árbitro tivesse errado, que eu não achei que era jogada para cartão amarelo, mas começou com uma situação generalizada. O árbitro antes, ele expulsou o massagista do esporte, que acabou entrando em campo, não podia entrar, mas tem um bom senso também, né? O jogador estava ali próximo, ele foi ajudar, né? E o jogo estava parado, o jogo estava 0-0 naquele momento, não era nem cera, não era nada disso. Ele expulsou. Logo em seguida, ele expulsa o auxiliar do Cabo, né, que é o técnico do ABC, inclusive ele sai muito chateado, xingando demais o árbitro, vai para cima do árbitro, depois o árbitro volta, tudo isso numa jogada só. Depois ele volta para o campo, demite. Volta para o campo, dá cartão amarelo para o Lucas Lima, ou seja, uma bagunça generalizada, sabe? Que Mariano Souza leva cartão amarelo no banco de reservas, uma bagunça. O árbitro perdeu totalmente o controle da partida. A falta é batida, o ABC não consegue render, não, um time bem ruim o time do ABC, tá? Uma situação bem crítica, inclusive, né, nessa temporada. E num contra-ataque, onde o ABC estava se jogando para o ataque a todo custo, de todo jeito, num contra-ataque, o Zé Roberto acaba fazendo o segundo gol do Sport, e aí sim dando os números finais à partida e conseguindo trazer uma vitória muito importante para o Sport, porque nesse momento ele tem 14 pontos, tá? Só depende de si, pode ir a 17 pontos, inclusive vai precisar agora dar uma secada no Bahia, para que pelo menos nos próximos 2 jogos o Bahia tenha um empate e uma derrota. Se isso acontecer, o Sport vencer a última rodada em casa, ele termina com a melhor campanha, então vai poder decidir todos os jogos em casa, sabe? O que é bem importante para o time, sabe? Então, essa é a importância, é a secada. Se o Bahia vencer, triunfar mais uma partida, o Bahia já não pode mais ser alcançado, né, como melhor campanha, já está classificado com 15 pontos, né? Então já está num nível bem adiantado o Bahia, né? E só depende de si. O Sport vai ter que dar uma secada agora e fazer sua parte em casa. Qual é a lição que a gente tira desse jogo, tá? Eu acho que o Mariano Souza, por mais que faça alguns testes que pode dar certo ou não, eu acho que tá na hora do Mariano Souza parar de inventar, fazer um pouquinho feijão com arroz. O time do Sport é um bom time, sim. É um time que, quando tem as peças certas, consegue fazer um bom jogo, sabe? Consegue entregar. Foi o que aconteceu nesse segundo tempo, quando teve um volante de origem, de fato, que inclusive eu até falei que ele entrou no lugar do Pedro Martins, né? Mas ele entrou no lugar do Alan Ruiz e conseguiu entregar um bom resultado, tá? Mas eu quero saber a tua opinião, fala aqui nos comentários. O que é que você acha? Para você, quem foi o melhor jogador da partida? Para mim, indiscutivelmente, Zé Roberto entrou muito bem, depois o Fábio Matheus, né? Esses dois, para mim, foram os melhores jogadores. Fala aqui nos comentários e amanhã eu tô trazendo um pós-jogo mais frio, mais detalhado, pra gente conversar um pouco mais sobre essa partida, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até já já. Tchau, tchau.